Você anda com a sensação que não dá mais conta de tanta notícia, de tanto post, tanta notificação, treme quando vê o relatório de quantas horas você ficou online? É disso que a gente vai conversar aqui hoje no Tchau Bela. Higiene digital e os prós e contras sobre o excesso da tecnologia nas nossas rotinas. Tchau Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Isa Deson, especialista em tendências. E eu, Vânia Goy, jornalista, especialista em beleza e bem-estar. A gente sabe que a gente está muito viciado em tecnologia, mais do que viciado, a gente está super dependente de tecnologia. E nem estou falando aqui de redes sociais, de celular. A gente está colocando relógio nessa conta, Alexa, Google, todos os aplicativos que regulam tudo. A rotina anda cheia de dispositivos eletrônicos. Outro dia tava uma discussão no meu grupo de amigas, uma tentando lembrar quando a outra menstruou. Falei, foi aquele dia que a gente foi almoçar, aí uma outra falou, eu ponho tudo no aplicativo, mas também se perder o aplicativo a gente não lembra de nada, né? E a verdade é que apesar dessas tecnologias todas serem, teoricamente, pensadas para facilitar o nosso cotidiano, elas são super problemáticas para a nossa saúde mental, né? Em janeiro desse ano, o jornal The Guardian publicou uma matéria justamente falando sobre isso. Muito boa. Porque começa dizendo que, principalmente no momento pós-pandêmico, a falta de atenção e a falta de foco se tornaram muito preocupantes, você deve ter se sentido. Assim, tem uma pesquisa do King's College de Londres que aponta que 49% dos adultos sentiram que a capacidade de atenção diminuiu e 47% sentiu que o pensamento profundo se tornou mais raro depois das 1000 horas que a gente passou a ficar conectado enquanto estava trancado em casa, né? E a matéria explica 2 sintomas, né, disso tudo. Um é que a tecnologia nos roubou a capacidade de focar. E aí eu acho que é a única vez da minha vida que eu vou achar bom ter DDA e já ter feito exercício de foco desde os 4 anos. A segunda é que sugere uma falta de autocontrole em relação a esse uso de tecnologia. O que eu achei um jeito chique de falar vício, né? Acho que a gente vai aprender a andar com tanta tecnologia, né? Ainda não aprendemos, na verdade, né? Tem um livro bom também sobre o assunto de um jornalista, o Johan Hari, que a gente traduziu livremente para português como Foco Roubado, os ladrões da atenção da vida moderna, que fala justamente sobre isso. Ele passou 3 anos pesquisando as razões por trás da diminuição da nossa capacidade de foco e atenção. E segundo ele, muita gente se culpa por isso, quando na verdade isso é quase uma epidemia global. Estamos todos passando por uma crise de atenção ao mesmo tempo, ou seja, nem tudo depende só da sua boa vontade de desligar o celular e querer sentar para ler um livro, né? Eu acho que é que só para complementar o que você está falando, que eu acho muito importante, é que a gente já vem estudando a economia da atenção há muito tempo e isso tudo faz parte do fato que o nosso maior ativo no mundo digital é a atenção. Então, é o tempo que você fica numa plataforma, é o tempo que você fica num site, é o tempo que você dedica. Na verdade, a guerra de todos esses dispositivos, notificações, redes, plataformas, enfim, é pela sua atenção. Então, faz sentido. É um tipo de capital, na verdade. Então, é natural que essa reflexão dele faça sentido à medida em que coloca todo mundo no mesmo barco, né? Massas de manobra. Exato. Tanto que tem um estudo da Kantar, gigante da pesquisa de mercado, que foi feito nos Estados Unidos, que deu um nome para isso, que é coação digital. Pesado, hein? Pesado, mas olha os sintomas. Ansiedade, depressão, sedentarismo, que eles estão chamando o novo tabagismo, insônia, tantos problemas de saúde que são relacionados diretamente a esse uso excessivo de tecnologia e da tecnologia embarcada. E a gente também sabe, né, já sabe, mas não consegue praticar muito, que se desconectar todos os dias por alguns minutos que sejam, é uma maneira de aterrar, de se concentrar no momento presente, ajuda a não ficar tão disperso, mas aí é fácil falar aqui, e na prática é muito mais difícil, né? Que a gente vive no excesso de mensagem, de notícia, de aviso e dessa tentativa de estar online 24 horas, 7 dias por semana, né? O que também é uma pegadinha, né? Porque a gente acaba usando o aplicativo para conseguir se desconectar. É aquela figurinha que é um absurdo, mas faz sentido, é ruim, mas é bom, né?
E aí a gente vive no paradoxo de que também temos muitos apps e muitos eletrônicos que nos ajudam com a saúde, com o bem-estar, com a presença. Então é realmente esse ciclo que você falou, cada vez mais exacerbado e a gente um pouco perdido nesse tiroteio tecnológico. Tem uma matéria de um portal que chama Hive Life, de setembro de 2022, que fala que esse mercado global de aplicativos para bem-estar, a gente cita vários deles ao longo dos episódios todos que gravamos, deve superar 10 bi até 2027. Então, talvez você tenha que comprar um para desconectar, né? O assunto tá tão fervoroso que o Fórum Econômico Mundial lançou a Corte de Pioneiros da Tecnologia em 2023, justamente para discutir o impacto das tecnologias na saúde global. Ou seja, tem oportunidade, mas isso também significa que a gente precisa aprender a não ser refém de tudo isso, né? Tem a parte boa que não só são esses aplicativos que te ensinam a meditar, enfim, coisas que a gente sabe, mas que também são muito úteis para a medicina. A gente tem um episódio só sobre isso, e que podem ajudar na detecção de câncer, de diabetes, evoluindo positivamente para o campo de saúde mental. Tem um estudo da University College de Londres que sugere, por exemplo, que os smartwatches que a gente usa podem detectar riscos cardíacos por meio de registros como um eletrocardiograma. Tem também, para quem trabalha diretamente no front de saúde, a Verlex, que é um tipo de terapia específica de relaxamento que cria um ambiente virtual de baixo estímulo para os profissionais de saúde que estão sob pressão, incluindo os que trabalham todo dia em hospital, né? Aí levando para outro lugar, eu lembro quando eu quebrei o pé e era inverno, eu não conseguia sair com a muleta, nevava, eu morava na gringa, eu percebi em tempo real, ao longo de 3 meses, a mudança do meu grau. Do seu grau de óculos? Por excesso de tela, porque aí eu não conseguia fazer mais nada. E aí a gente ficou sabendo aqui que a Apple, né, anunciou em junho novos recursos de saúde, inclusive de saúde da visão, para reduzir o risco de miopia e outras coisas que também vêm desse hiperuso de tela, por exemplo, né? Enfim, se você tá curioso, tem um episódio todo de personalização que fala de AI, de biohacking, de como que a beleza e a saúde estão criando essas soluções, né? A gente falou de beleza porque, para além dos creminhos que a gente usa no dia a dia, a tecnologia se expande para outros campos de bem-estar da nossa vida, que pode ir da cama ao chuveiro. Então, sono é mesmo um destaque, tem muita inovação e produto nesse campo. Também temos um episódio só sobre o tema, mas já dá até para atualizar, né? De tanto que a gente tem visto que as coisas estão mudando. Então tem travesseiro inteligente, óculos que bloqueia luz azul, colchão inteligente, cobertor que aquece via Wi-Fi, enfim, a gente fala sobre essa dependência ou uma forcinha extra da tecnologia em todas as nossas áreas de vida, né? Tem até o Wetham Sleep Enhancer, que já é um dispositivo portátil e ele trabalha com vibrações indutoras do sono para ajudar você a dormir mais rápido. E ele, além de tudo, monitora o sono e te acorda também, caso você queira se desvencilhar do smartphone e voltar a ter um alarme, que eu acho que é eu queria muito o colchão despertador, porque ele não deve dar um susto, deve ser uma coisa gostosinha. Eu acho que tá todo mundo enlouquecido porque acorda com aquela buzina do smartphone. Outro hit é o Oura Ring, outro desses anéis que monitoram tudo. Feneut é uma recém-usuária dele, vocês têm que seguir ela nas redes sociais, porque ela fez um review que dá muita vontade de comprar, se você é desse time que quer monitorar tudo que acontece no seu corpo. Eles fizeram até colaboração com a Gucci agora, mas meu sonho mesmo é um troço assim de tecnologia de geladeira, sabe? Que avisa, compra, aparece faz uma receita, sei lá. Aí tem a coleção Balance of Being, por exemplo, que é da Panasonic com uma agência criativa chamada Layer. E aí são projetos de 6 dispositivos inteligentes, que é o jeito de falar, né? Smart Objects ou Connected Objects, objetos conectados. Um, por exemplo, que olha a sua pele e produz a sua bebida nutritiva personalizada, que é o Shot. E tem o Lift, que também é um aparelho de cozinha que usa tecnologia para levar os alimentos para o estado ideal nutricional. Então, ele já traz essa inteligência para agilizar mesmo o seu cotidiano, né? Então, é como se
essas tecnologias estivessem em literalmente todos os lugares. O mundo está ficando conectado. Acabou o Wi-Fi, ninguém cozinha, ninguém Nem abre a porta. não desperta para ir trabalhar. Isso tem inclusive nome, né? IoT, que é Internet das Coisas, uma sigla, na verdade, que caracteriza essa rede crescente de objetos habilitados para ficarem conectados, transferirem dados e também se comunicarem entre si, né? E é como se todos eles tivessem algum tipo de NFC, ou sensor, ou Bluetooth, cada um pode ter uma tecnologia diferente, e aí você passa a poder controlar, regular, à distância ou não, todos os dispositivos em volta de você. Então, os eletrodomésticos, os carros, tudo. Trouxemos cases de carros, porque o negócio tá ficando interessante. Tem uns né? vídeos rolando no Instagram já, de carro sem motora. Então, mas agora o que tá acontecendo é que eles estão pensando no bem-estar. Por que eu vou fazer dentro do carro se eu não tenho mais que dirigir? Então, a Mercedes, a Tesla, a BMW, estão todas liderando a revolução do bem-estar automotivo com tech de inteligência artificial, sensores biométricos, robótica, sistemas ativados por voz. É isso, a gente pode fazer tudo em segurança agora, inclusive cuidar da gente um pouquinho nesse transporte automatizado que teoricamente está a caminho. Tipo a Faurécia, que falamos aqui de jeito em português, tá? Que está desenvolvendo um assento para carro com um nome que chama Active Wellness. Então, ele não só monitora as emoções do motorista, como consegue detectar fadiga, estresse, por meio desses sensores integrados que podem virar uma massagenzinha, um resfriamento do banco num dia muito quente. Isso é maravilhoso, porque a gente pode continuar dirigindo, porém com mais segurança e apoio, né? Sim. E aí tem a tal da ressonância magnética de corpo inteiro que virou febre no Vale do Silício entre os ricos e famosos. E tem sido vendido como medicina preventiva, né? Eu tô obcecada, né? Tive essa conversa outro dia, me acharam completamente esquisita. Esse é um equipamento de uma clínica que chama Prenuvo, deve ser assim que fala, não sei. Um exame que custa $2.500. Claro que a Kim Kardashian foi lá fazer, botou essa história no mapa e tem 1.000 celebridades e influenciadoras falando disso. Chegou esse dia, né, que a gente lê sobre uma ressonância magnética no The Cut. Enfim, basicamente eles prometem detectar qualquer sinal no corpo, como, por exemplo, inflamação, que possa ler um sintoma precoce de alguma doença potencialmente fatal. Essa varredura obtém imagens do sistema nervoso, respiratório, reprodutivo, digestivo e muito mais, enfim, que é avaliado posteriormente. Os resultados chegam em 48 horas e a ideia é que seja um guia na prevenção de doenças que você pode ter em potencial, como, por exemplo, câncer. Mas, apesar de todo esse auê que virou nas redes sociais, né, e dessa tendência de super personalização de saúde, os órgãos médicos americanos ainda não aprovaram oficialmente esse equipamento, ainda tem questões sobre eficácia e custo, mas eu faria sim, me escaneia. Bom, porque ela testa e eu não preciso ir depois. Mas, para além da saúde, outra indústria que está super conectada com o bem-estar e crescendo muito é a tal do resfriamento, né? Justamente por conta da ebulição climática que nós estamos vivendo. Então, a gente tem visto isso na indústria têxtil. Então, por exemplo, a Technic UK desenvolveu peças com tecnologia de absorção e remoção do calor por meio da evaporação. E a Uniqlo, que ficou super famosa por roupas que esquentam muito, que são roupas bem levinhas, fininhas, para botar por debaixo no inverno e tal, lançou uma linha agora que chama AirSim, que promete deixar o usuário fresco o dia todo, até nos dias mais quentes. A turma do climatério pira. E aí, o que é legal também é que tem dispositivos também termoelétricos. Um deles foi desenvolvido pelo professor Ren-Kun Shen, na Universidade da Califórnia, e é capaz de autorregular a temperatura escolhida pelo usuário com redução de até 10 graus da temperatura na pele. Então, os cariocas iam pirar. Acho que a gente pode começar a pensar em novas coisas desse sentido, porque vai ser necessário.
Tem um monte de coisa boa quando a gente pensa em hiperconectividade, mas a gente não pode esquecer que essa quantidade de conexão, além de deixar a gente dependente, viciado, muitas vezes muito ansioso, tem outros 2 custos muito altos. Primeiro, de energia, porque não se engane, essa tal nuvem que concentra todos esses dados, ela existe fisicamente num lugar, num servidor que deve ter fio, além da coleta de dados massiva, porque dá para imaginar que se estão mapeando a nossa saúde, o nosso sono, o que tem na nossa geladeira, quando você chega e acende as luzes de casa, isso também está sendo catalogado brutalmente e vale muito dinheiro em algum lugar, né? E a gente já se vendeu, porque é o tal do aceite termos e condições, né? Aquele momento ali, você entregou tudo e está autorizando o uso dos seus dados em troca do que você quer fazer naquela página, né? Esse é um dos maiores desafios atuais, garantir privacidade, não correr o risco que as suas informações hiperpessoais vazem. A gente acompanha uma líder de mercado, a NVIDIA Driver, que estuda inteligência artificial, tem um sistema de coleta de dados e um data center que faturou mais de 10 bilhões no último trimestre. Ou seja, que Bitcoin que nada, amor. Estamos aqui falando dos meus, dos seus, dos nossos cookies, entendeu? E aí, a Forbes americana, inclusive, divulgou uma matéria esse ano, alegando que as estratégias de dados corporativos são essenciais para a transformação digital e o verdadeiro aproveitamento da inteligência artificial para levar as empresas a dobrarem seu orçamento em estratégias de dado. Então, ainda estamos só no comecinho. Sim. Até 2024, a expectativa é que 45% das empresas que são voltadas para esse relacionamento com o consumidor vão alcançar uma conexão completamente perfeita, conseguindo obter retornos significativos sobre investimento em termos de retenção de cliente, longevidade de infraestrutura, eficácia nos processos e custos até 2025, segundo o IDC, que é uma sigla para a Internet Data Center. Falamos muito disso, né, também, num dos episódios sobre personalização, que é como as empresas usam o que elas podem coletar. Enfim, resumindo, privacidade morreu, né? Junto com ela, seus dados viraram unidades monetárias, sim. Mas sei lá, né? A gente precisa aprender a se defender minimamente disso, né? Ou colocar limite até onde você acha que vale ter, né? Entender que a gente virou o produto, então a gente começa a ter uma nova relação com esses dispositivos. A gente precisa cobrar o benefício disso, né? E aí a gente volta lá para a provocação do início do episódio, que é, bora investir na higiene digital, vamos nos treinar a formar bons hábitos, né? Não só na hora de consumir a tecnologia, mas também na hora de pensar o que a gente vai topar ali entre esses termos, entre esses usos da plataforma, entre como você... Outro dia eu estava conversando com um amigo e falou, não vou fazer o teste de DNA porque eu não quero meu DNA no sistema XYZ. Então começa a pensar o que faz sentido para você, que esse vai ser o único norte que vai poder guiar a gente. Sim. Diante de tanta conectividade. Bom, esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi, em São Paulo, nosso apoiador master. A gente tem pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa, com o roteiro da Katrina Carta Kovarik, a trilha assinada pelo Alex Batista, a carinha de cada episódio desenhada pela Núbia Lima. A gente tem produção da agência On The Nose e da Space House, e volta semana que vem. Tchau, Bela!